Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Encontro Lendário. Um nome que, inclusive, foi o Felipe Marques aqui que falou e eu já adotei pra mim, não adianta mais pegar. É meu. Tô com esse cara lendário aqui do meu lado. Um cara que fala muito sobre respiração, sobre presença e já tá há mais de 10 anos nesse... 8 anos. 8 anos. 8 anos nesse caminho de autodesenvolvimento, de crescimento e tem ajudado muitas pessoas a se conectarem com o momento presente através da respiração. É. E é algo que eu venho procurando bastante também, principalmente nesses últimos meses. É incrível como o mundo, como as coisas ao nosso redor fazem com que a gente saia desse estado de presença, né? E é incrível como, quando a gente está nesse estado de presença, a gente consegue ter muito mais clareza sobre tudo, inclusive viver melhor. Então, estou muito feliz aqui de poder ser o primeiro entrevistado aqui desses encontros lendários e poder escutar um pouquinho mais de todos esses aprendizados que tu teve durante essa jornada e vem tendo, que eu acredito que vai poder colaborar aqui um pouquinho com o pessoal. Me fala um pouquinho aí da tua história, como é que foi esse encontro com a respiração como um mecanismo que nos traz para esse momento presente. Irado, pô. Prazer enorme estar aí, encontro lendário, então, nome lendário. E muito prazer aí, quem estiver nos assistindo. Há mais de 10 anos faz que eu me dei conta que eu precisava de uma virada na minha vida. Porque foi através dos relacionamentos com outras pessoas eu percebia os meus defeitos, o que eu deveria trabalhar. E o primeiro baque, assim, eu digo, foi o pior dia da minha vida, mas foi o melhor momento da minha história, que foi o dia que eu fui ter minha primeira relação sexual e eu brochei. E ali eu percebi a minha mente ansiosa pela primeira vez, percebi minha mente que eu estava completamente fora de controle, né? Pelas expectativas, por tudo que estava envolvendo ali, um momento muito, muito importante, muito emocional, né? Então, foi em 2006, foi quando o Grêmio subiu para a primeira divisão, lembra? Sim. Sabe a Batalha dos Aflitos? Sim, eu tava lá, eu tava foi assistindo. Nesse dia, velho. Como é que foi? 26 de novembro de 2005? Eu lembro que foi o finalzinho do ano. 2005, quando ele foi. Então, nesse dia foi o que aconteceu. Nossa. Mano, tava voltando no ônibus, apavorado, já não sabia se meu corpo ia funcionar de novo, né? O que ia acontecer e tal. E ali eu ouço o cara, tá, o motorista com o rádio, né? Gol do Grêmio! Eu sou colorado, né? Dissociou ainda. Caralho, trauma! Te falo trauma. Mas ali começou, foram os momentos mais dolorosos ali, mas ao mesmo tempo foi o melhor momento da minha vida, porque se não fosse aquele momento, hoje eu vejo, se não fosse aquele exato momento, aquela pessoa exatamente do jeito que aconteceu, eu não seria tão feliz como eu sou hoje, assim, não estaria onde eu estou, sabe? E ali depois procurei médico, o médico falou que era meio psicológico, aí deu a possibilidade de poder tomar um remédio, um remedinho, né, psicológico, eu achei que aquilo era coisa de louco e fui estudar relacionamentos, fui estudar inteligência social, né? A partir dali foi onde eu tentei muito conquistar as pessoas. Então, eu era um viciado por atenção, até por questões onde eu era o primeiro filho, daí nasceu minha irmã quando eu tinha 3 anos, e aí eu perdi minha atenção e sempre quis atrás, mas isso eu só consegui entender bem depois, né? Mas eu era viciado por atenção, eu queria conquistar, sabe? Eu queria ser gostado. Eu queria ser gostado. E aí eu me frustrava muito com isso, porque é muito impossível, né, cara? Tu querer ser gostado por todo mundo e tu tá fazendo pelos outros, tu se importa mais do que os outros estão pensando do que tu mesmo pensa. Então tu valoriza mais o que outras pessoas podem estar pensando, né, do que o que realmente tu considera como uma verdade. Então chegou um momento onde eu tava tendo muitos altos e baixos, e já estudava engenharia ambiental, estava pro último semestre, os 2 últimos semestres ali, e eu disse chega para aquele monte de estudo, de relacionamentos, inteligência social, eu disse chega para me importar tanto assim com as outras pessoas, sabe? Que a gente aprende na sociedade a se importar primeiro com o outro, né? Mas até Cristo falava, né? Assim, tipo, ame o outro como você ama a si mesmo, mas a pessoa só entende ame o outro. Daí tu tenta ficar amando o outro e ser amado pelo outro. Então, foi a primeira vez que eu quis sair mesmo. Me deu uma crise de identidade, sabe? Uma crise de identidade onde
Parecia que era uma deprê, muito alto e baixo. E eu encontrei um cara na internet falando sobre tu focar internamente, ele chamava de inner game, é um jogo interno. E eu falei, jogo interno? Eu sempre tentei o jogo externo, né? Até hoje. E ele indicava um livro chamado Poder do Agora, The Power of Now, ele é canadense. E aí eu fui para minha cidade lá, encontrei esse mesmo livro em português na estante da minha irmã. Legal. Do nada, cara, foi muito, muito acaso, assim, né? Destino, né? O criador falando comigo, assim, eu penso hoje, sabe? E ter aquele livro lá mudou minha vida completamente, porque depois eu voltei... E que ano era isso? 2013. 2013. Nas férias de inverno de 2013. E aí eu fui pra casa de um amigo meu, e nessa casa desse amigo meu, que um outro amigo tava lá, que eu nem sei se ele era pra estar, ele só tava lá, e ele mencionou que tinha começado um processo, tava meditando no parque com uma galera e tal, não sei o que. Eu falei, cara, como assim, velho? Que é esse troço aí? Porque o outro cara da internet também falava. E eu tipo, né, aquela coisa. E ele falou assim, cara, é bem simples, eu inspiro por 5 e solto por 5. Inspiro por 5 e solto por 5. E eu, isso eu consigo fazer. Vou tentar isso aí. Daí voltei, comecei a tentar isso aí, dava uma melhorada na minha cabeça, mas a minha cabeça eram muitos pensamentos. Então era muito pensamento ao mesmo tempo, um pensamento atropelando o outro, e logo tu quer desistir, né? Logo tu não aguenta mais, logo tu, tipo assim, esse tempo, será que vai acabar? Quanto tempo falta? E tu fica naquela loucura na tua mente, né? Até que um dia eu tava lendo o livro e bateu uma frase do Eckhart Tolle onde ele dizia que é só naquele momento, no aqui e no agora, em que tu pode alterar o teu nível de vibração e tu pode estar num estado de presença, estar presente, e é ali onde tu é a melhor versão de ti. Essas são as minhas palavras, né? Não exatamente as dele, mas foi isso que eu captei. Quando eu captei isso, o tempo parou. Foi um momento muito icônico assim para mim, onde eu tava com o livro na mão, parecia que o livro tava pulsando, mas eu imagino que, sei lá, eram meu sangue pulsando nas mãos, mas eu consegui sentir, cara. E pela primeira vez na minha vida eu senti meu coração bater sem precisar botar a mão em nenhum lugar. Eu tava com a mão no livro, meu coração batendo e tudo isso acontecendo. E eu comecei a pensar, que coisa é essa? O que tá acontecendo? Eu falei, nossa, eu tô pensando. Eu tô pensando, sentindo meu coração, sentindo minha mão. E eu tava num espaço que era diferente do coração, era diferente do pensamento. E ali, pela primeira vez, eu experienciei o agora. Eu experienciei um estado de não mente. Um estado de... Não é que a mente não estava lá. Ela estava, mas eu não estava envolvido. Eu estava distante. Né? Eu estava um pouquinho distante. E aí isso, desde esse momento comigo, foi esse propósito. Agora fechou. 2013 isso. 2013. Nossa, tem uma jornada bem longa, né, já. Já é, cara. E eu disse pra mim, agora a minha jornada é me trazer de volta pro presente. E era difícil, porque toda hora a mente te tira. Mas eu percebi coisas do tipo... O meu canal no YouTube, eu comecei a criar depois de um banho, né? Tu estava falando que os banhos também são incríveis. Banhos mágicos. E no banho eu tentei aquilo, né? Vou prestar atenção aqui no agora, no presente. Comecei a respirar. E de repente comecei a fechar os olhos, comecei a prestar atenção na água e eu consegui sentir, eu lembro da sensação, cara, de uma gota de água cair na minha cabeça e eu consegui perseguir ela através da minha imaginação, do meu foco ali, eu consegui sentir ela até o meu calcanhar. E eu falei, nossa, eu tomo banho aí há 23 anos e eu nunca tinha sentido isso. Eu nunca senti o meu coração. E eu tava vivo. Eu tava mais vivo do que nunca. Eu tinha a mesma quantidade de dinheiro no banco, que devia ser menos de R$1.000. Eu estudava, fudido, sabe? Só com muito amor dos meus pais, assim, e sempre tentando conquistar as pessoas naquela vibe, né, onde meus amigos já não davam muita moral pra mim, porque tu tá sempre tentando conquistar, sabe, tu tá sempre muito disponível, então as pessoas não te valorizam muito também. Então ali que eu comecei meu processo de respirar para entrar nesse estado, para entrar num estado onde por muito tempo eu fiquei buscando o estado, e hoje 8 anos depois, 2013, 8 anos depois, eu consigo
chegar nesse estado através de certas práticas de respiração, fácil. Muito mais fácil. Onde eu tive que, assim, do que eu considerava meditar antes, passei, sei lá, eu passava dias e dias e meses até ter uma experiência, nossa, uau! E hoje eu consigo ter essa experiência uau quase todo dia, porque eu tenho, não é um ritual pronto, é só alguns tipos de respiração que eu fico alternando e no final sempre dá alguma coisa parecida Sim. com aquilo, sabe? Então eu comecei a sentir esse poder da respiração e entender a importância dela. Mas foi ao longo da jornada, porque lá no começo eu não percebi que era a respiração que me fazia entrar no estado. Eu achei que era, não, eu estou meditando agora. Mas é importante, cara, porque eu passei meio ano tentando meditar e não gostava. Até que eu comecei a curtir o processo. Sabe? E eu acredito que esse é um desafio para muita gente, inclusive que está nos escutando e outras pessoas que a gente conhece também, porque quando a gente procura começar a meditar, a primeira coisa que a gente se incomoda é como tu falou, né? Nossa, tá, que hora é, sabe? Já passou o tempo. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que fazer outra coisa. Ou tá ali, daí começa a ficar, parece que aumenta o volume dos pensamentos nas primeiras vezes, né? Porque daí tu tá ali parado. Enquanto a gente tá aqui fazendo alguma coisa, a gente tá pensando, mas beleza, a gente também tá fazendo. Agora, quando tu realmente para, no começo vem aquele turbilhão de pensamentos e parece que piora em vez de melhorar. E daí as pessoas começam a desistir. Eu já mesmo desisti várias vezes. Quando eu iniciava a meditar, desistia. Iniciava a meditar. Por que eu acho que as maiores pessoas desistem? Pegando esse gancho, porque elas não conseguem encarar os próprios pensamentos de frente. Machuca. Tu se dá conta de que tu não tem o controle. Onde tu sempre achou que vai crescendo, mais dinheiro, mais responsabilidades, carreira, tendo mais controle da minha vida, e aí tu fecha os olhos, tu percebe que tu não tem controle nenhum. Isso dói. Dói. Tem uma frase de Naval que ele disse que se qualquer homem do mundo pudesse sentar por 30 minutos em paz, não haveria guerras, não haveria problemas, porque todo mundo estaria bem. Isso é uma frase que ele pegou emprestada, inclusive, de um outro grande filósofo asiático lá. E eu acredito que é muito isso, né? A gente não consegue... É difícil lidar com o turbilhão que está aqui. Pois é isso aí. E como é que tu conseguiu encontrar essa questão da... Como a respiração ela ajuda a aliviar esse turbilhão? Seria a respiração que ajudaria isso? Sim. Porque assim, hoje eu já não tento mais. Se eu tentar agora, vou parar aqui agora, vou fechar os olhos, vou tentar meditar. Porque meditar, no sentido da palavra, não existe a prática. Vou meditar. Não existe. No yoga não existe. Existe só o quê? O estado. Estado meditativo. O estado de meditar, de estar lá. E não a prática exatamente. A prática seria o yoga, depois os pranayamas, né? Que pranayama no yoga são os respiratórios, né? Só que eu nunca fui muito fã de muito método, muita coisa. Eu sempre também fui meio rebelde de pegar e tentar as minhas coisas. E hoje eu percebo que se, em vez de eu parar para tentar meditar, eu faço um respiratório. Eu faço uma respiroterapia, quase. Eu fico respirando num certo ritmo, equalizo aquele ritmo e depois eu largo. Então tem três formas de respirar. Três formas que eu detectei. Duas, um grande mestre, Dan Brulé, me deixou consciente disso. E a outra eu vi que ele não tinha mencionado. Com certeza ele sabe, mas ele não mencionou no livro dele. A primeira é onde tu fica consciente da tua respiração. Então o ar te respira. É natural. Tu respira, tu fica e tu pode observar a respiração. Então a respiração, tu tem a consciência dela. Tu é uma testemunha, um observador. Aí tu pode respirar conscientemente. Que é tu ativamente respira. Onde a outra tu só deixa o corpo respirar e ser respirado e você presta atenção. Então é consciência da respiração e a respiração consciente. E aí tem uma que tu tá inconsciente e automático. E essa automática, inclusive, é uma respiração errada, né? É, Porque curta. A gente é uma respiração curta, que normalmente tu vai ter quando tá correndo ou tá ansioso. E não é com o diafragma, né? É, normalmente com a parte A torácica. parte torácica. E tipo, se for Gasta pensar, muito quando mais tá energia. correndo ou tá ansioso. E que já gera, gente, se for pensar, tipo assim, uma coisa que eu observei, nos dias que eu não tava prestando atenção, minha respiração tava torácica, que eu tava
respirando aqui em cima, Aham. eu percebi que eram dias que eu estava mais agitado, querendo fazer mais, ou mais pensando mais coisas. Nos dias que, ou eu e é só recentemente, coisas assim de 4 semanas atrás, 3 semanas atrás, que eu tô notando que durante meu dia eu tô conseguindo respirar aqui com o diafragma Aham. e eu já fico em outro patamar de leveza, assim. Outra coisa também que eu nunca tinha percebido é que quantas vezes a gente para pra pensar na respiração, né? A gente tá respirando Durante o dia, assim, né? durante o dia e nem percebe, né? Mas tu mesmo falou, eu achei muito legal no evento teu lá, que é a respiração, ela é um dos únicos músculos que a gente tem inteligência. A gente não consegue fazer Um diretamente sistema. o coração, o sistema, né? O coração, agora para, agora continua. O fígado, não, agora para de filtrar aí, fica aí de boa. Não, agora aqui a gente consegue. Exatamente. Quando eu percebi isso, cara, foi minha grande, assim... A grande importância que eu dei pra respiração foi por causa desse insight. Eu percebi assim, cara, não pode ser por acaso. O Criador não pode ter cometido um erro. É que o único sistema do corpo que tu tem um controle, ou é automático, é esse. Ou ele é manual ou ele é automático. Tu pode ir dos dois. Eu falei, não pode ser por acaso. Eu comecei a entender que a respiração conecta o mundo externo com o mundo interno. Eu comecei a entender que a gente vive num oceano de ar. E a gente não percebe, assim como o peixe não percebe que está na água. Então eu comecei a me dizer, cara, a respiração é o primeiro alimento. A primeira alimentação do corpo humano é o oxigênio, é ali a respiração que faz essa transformação de energia. Tu vive um pouco sem comida, tu vive um pouco sem água, sem ar, tu não vive alguns minutos. Então isso me chamou muita atenção. E aí no livro do Tim Ferriss, o Tools of Titan, ele tem uma frase que ele pergunta para as pessoas se tu pudesse ter um outdoor que fosse visto por todo mundo, isso em 2017. Eu li esse livro, o que você escreveria? Eu me perguntei, não, o que eu escreveria? Respire. Eu falei, respira. Acho que seria isso aí que eu botaria, porque seria o mais básico que a pessoa teria que aprender para se acalmar, para conseguir pensar, para conseguir estar no seu melhor. E ficou. Daí, 2020 eu fui fazer uma palestra num estádio de futebol. Era um sonho meu fazer no estádio de futebol. E eu pensei, pô, se eu fosse morrer logo depois da palestra, o que eu deixaria de legado? Falei em 10 minutos, que era 10 minutos de palestra. Falei, 10 minutos de respiração, mano. É esse o recado. E aí que me bateu, eu pensei, cara, é isso, velho. É isso, por quê? Porque eu quero voltar pro presente. Ali é onde tá o meu melhor potencial. Concorda? É ali onde a tua potência, é onde tu escreve melhor, é onde tu se comunica melhor, é onde tu grava podcast melhor, grava vídeos melhores, é onde tu se relaciona com a pessoa melhor, é onde tu sente o prazer da comida melhor, é onde tu sente o prazer do sexo melhor. É no presente, é no aqui e no agora. Se tu tá pensando no próximo passo, tu já tá perdendo um pouco da intensidade daquele momento. Então eu digo isso, quanto maior a quantidade de pensamentos envolvendo futuro ou passado, menor a intensidade da experiência. Nossa, e tu me falou uma coisa que me veio agora, um insight muito forte, que é todos os problemas que eu tive na minha vida, que eram problemas que eu foram autogerados, né, problemas que eu gerei por decisões minhas, foram gerados porque eu não estava no momento presente. Porque se eu tivesse no momento presente, eram coisas que estavam na minha cara. Só que naquele momento, na hora de tomar aquela decisão, na hora de tomar uma ação, eu não estava ali. Eu estava lá. Ou estava no passado, ou estava no futuro. Né? Eu já estava lá, longe, para não observar detalhes que estavam escancarados para outras pessoas que em outros momentos me falaram, tá, mas como é que tu não viu isso? E eu pensava, cara, como é que eu não vi isso mesmo? Porque eu não estava presente. Nosso grande amigo Ian, que trouxe o conceito assim de... Ele falou para mim, cara, tu criou uma máquina do tempo. Sim. Tu criou uma máquina do tempo, porque a pessoa tá no passado, tá no futuro e tu leva ela pro presente, uma máquina do tempo do presente. Então eu gostei muito, adotei essa frase assim, a máquina do tempo do presente, sabe? Porque a nossa ansiedade, né, que é a doença do século, né? Ansiedade, depressão, nunca houve tanto conforto na humanidade, tanta facilidade e nunca houve tanto suicídio. A última vez, cara, que, por exemplo, a gente noticia muita violência, né? E Sim. mortes e tudo, e guerra. E daí tu vai pegar os dados. Dados mesmo.
a última vez que a violência, incluindo guerras e homicídios e tudo que envolve isso, que esses números mataram mais do que o suicídio, foi em 2011, meu brother. Nossa. Então, sempre noticiam que o mundo está em guerra, tem um monte de coisa e tudo mais, mas na real as pessoas estão se matando, velho, por causa que não aguentam lidar com a sua própria mente. Porque não tá dando mais. E eu já passei por alguns momentos onde, cara, dá vontade de desistir. Eu tive vontade de tirar minha vida. Até que, graças a Deus, eu fui muito bem educado. Eu comecei a raciocinar, caralho, mano, eu ia matar meus pais de desgosto. Sabe? Eu ia matar meus pais de desgosto se eu fizesse isso. Então, A gente fica preso num mundo que não existe, né? Numa ilusão criada pela mente. Sêneca mesmo, ele diz que o homem sofre mais em imaginação do que na realidade. E o que eu percebo na maioria das pessoas que é engraçado que quando tu está presente, tu percebe todas as pessoas que não estão também. Porque a pessoa é rápido, é fácil de perceber que a pessoa não está presente. E daí tu percebe movimentos que ela está fazendo. E daí tu percebe que tu também faz aqueles movimentos quando não está presente. E tu percebe que não faz sentido. Por exemplo, às vezes tu vê uma pessoa que ela tá com medo que o filho dela saiu e, nossa, ele vai morrer. Ele vai morrer. Se ele não voltar a tal horário, é porque ele morreu. Tu percebe que é uma neurose, não faz sentido. Só que às vezes a gente se pega fazendo a mesma coisa. Imaginando futuros desastrosos, onde vai tudo dar errado, onde nada vai dar certo. E tem um exercício que eu aprendi com o próprio Tim Ferriss, que tu mencionou também. Eu acho que ele fala sobre isso na Ferramentas de Titãs, que é desenhar esse cenário desastroso. Ele falava assim, quando ele vai tomar uma decisão, ele não olha os lados positivos, ele olha o que vai dar de errado. Porque ele percebeu que isso que parava ele, né? Ele ia fazer algo e o medo de que algo desse errado, ou que não fosse da forma como ele gostaria, paralisava ele. Então ele resolveu listar as coisas, tudo que vão dar errado. Então ele estava assim, o que vai dar errado? Por exemplo, eu vou largar meu emprego hoje e, cara, eu vou ir para a Europa fazer uma viagem de 30 dias, ficar lá, mochilando. O que pode dar errado? Vai faltar dinheiro. Tá, mas por que vai faltar dinheiro? Quanto dinheiro eu preciso então para ir? Beleza. Se faltar dinheiro, o que eu posso fazer lá? Eu posso trabalhar, sei lá, de barman por um tempo. E se tudo der, o que vai desenhando. Vai desenhando. Pior, o que vai dar mais de errado possível na situação de faltar dinheiro? Alguns dias, de repente, não vou ter o que comer, vou ter que dormir debaixo, vou ter que pedir comida. Beleza, esse é o pior cenário. O que mais eu tenho medo de ir? Eu tenho medo de não conseguir falar o idioma deles, porque em alguns lugares não falam inglês, eu sei falar inglês muito ruim. O que eu posso fazer para remediar? Eu posso já aprender um pouco mais de inglês antes. E o que vai acontecer no pior? No pior eu vou ter usar o Google Tradutor ali e eu me comunico. E ele ia desenhando. Faz a maior lista possível com o que tu tem medo, como é que tu pode remediar e se der errado, o que vai acontecer. E ele percebeu que várias vezes que ele fez isso, os medos dele não eram tão grandes assim, ao ponto dele não deixar de fazer aquilo. E ele tinha coragem de fazer. E eu comecei a fazer isso. Desde 2000, que eu vi a palestra dele, acho que 2017 ou 2018, eu comecei a fazer minhas listas do medo. Tudo que eu ia fazer, eu listava. Botava, porque eu tava morrendo de medo. Não vou fazer isso, não vou. Eu ia lá e listava. Hoje eu faço mentalmente. Eu até comentei contigo antes que, vou tomar uma decisão agora que era importante, e eu fiz mentalmente. O que pode dar errado nisso? Lá. Beleza, pra mim já... Se der errado, tá tudo bem. Tudo que der errado tá tudo certo, tá tudo ótimo. Então eu comecei a fazer essa lista no papel mesmo, e fazia a lista. E eu comecei a perceber que todos esses medos, esses monstros que eu tinha na minha cabeça, eles eram muito maiores aqui do que quando eu já botava no papel. Só que aí que tá, né? E no papel, eles eram monstros, eram desse tamanho e ficavam desse tamanho. Só que quando eu ia pro campo real e fazia aquilo que eu tinha muito medo, eu percebia que o monstrinho era desse tamanho no mundo real. Era como se fosse um ratinho numa sombra de uma luz muito forte que espelhava na parede um rato gigante. E eu tava com medo daquele rato da parede. Mas era um ratinho bem pequenininho. Olha, que analogia boa, hein? Então, quando a gente começa a perceber que esse mundo de ilusões que a gente vive mais tempo na nossa cabeça do que no mundo real. Pois é, então até o Sadhguru, né, ele trouxe um dos áudios que mais me impactou dele, foi onde ele traz que a gente está vivendo muito o mundo criado pelo ser humano na mente dele, né? Um mundo que ele é virtual, ele é mental. O que é um mundo virtual, né? Pensa na internet, um mundo virtual. Não tá na realidade ali, é um virtual. Um filme é virtual ali. Então, na tua cabeça também é virtual, tu não consegue tocar a coisa.
E a gente tá dando mais importância, em nível de importância, para o mundo virtual que nós mesmos criamos do que para o mundo real que o Criador criou. Então, olha o nível de prioridade, a gente se apegou. Né? A gente estava trocando uma ideia até sobre o apego, tem pessoas muito apegadas a muita coisa. O apego maior é nos pensamentos, na mente. Nas ilusões autogeradas, né? E no corpo. Então, a pessoa se apega àqueles pensamentos e ela acha que é os pensamentos. E ali, mano, por exemplo, agora nós vamos fazer uma simulação de skydiving, né? De paraquedismo, para aprender um pouco mais, poder pular sozinho, né? Não correr tanto risco de morrer. Diminuir. Eu tava com medo, eu falei, fez a lista lá. Vamos ver, skydiving, precaução, skydiving. E é doido, porque tava bem difícil, eu tava com o meu amigo, né? O meu amigo também, ele é muito competitivo. E aí, quando eu tava no simulador, eu senti meio fracassado até quando você, cara, não consegui fazer muita coisa não. E aí foi ele. E daí quando a minha mente logo começou, né? Cara, ele tá indo melhor que eu. Porra, ele tá mandando bem, tá mandando melhor que eu. E ele começa com aquela comparação. Qual é a sacada? Se tu lembra de estar respirando nesse momento, se tu dá uma respirada, te traz de volta pro presente, tu ganha um espaço. Espaço é o quinto elemento. Espaço é a chave. Tu ganha um espaço entre a consciência que pensou e o pensamento. E ali eu disse para mim, entendi, mas não quero esse pensamento. Ele não é eu. Não sou eu esse pensamento. Então eu não quero ele e coloquei de lado. E aí comecei a focar no vídeo, onde que eu podia melhorar, no que o meu amigo estava fazendo que eu podia implementar no meu. E comecei a focar em outra coisa. E não mais naquele pensamento, que eu desacoplei, desapeguei daquele pensamento. Mas muita gente deixa o pensamento vir e a única coisa que ele faz é segue o pensamento. Porque acredita que é aquilo. Exatamente, até porque a maioria das pessoas acreditam que, mas se eu não sou o pensamento, quem eu sou? E eu li também esse livro, O Poder do Agora, e ele fala, você é o observador atrás dos pensamentos. Mas como mostrar para as pessoas que existe isso? Porque a maioria das pessoas estão escutando aqui, eu acredito que vão pensar, mas eu sou meus pensamentos. Como assim eu não sou meus pensamentos? Quem é essa pessoa se ela não é os pensamentos dela? É uma pergunta, cara, que assim, a mente quer saber a resposta e eu vou te falar que fique sem resposta. Experimente. Né? Fique sem resposta. Nem tenta dar uma resposta para isso. Só observa que você pode observar aquilo que é pensado. Então, se você observa aquilo que é pensado, você não pode ser o pensamento. Você precisa ver alguém que pensa. Então, você pode observar o que é pensado. Então, percebe que existe uma distância entre quem está no cinema e a tela. Né? E existe uma projeção ainda. Nós não vamos entrar na projeção. Mas existe uma distância ali entre a tela e onde tu está no cinema. Então, tu observa. E a maioria das pessoas se envolve com aquilo. E até na volta do carro, que tava com meu amigo, e depois a gente voltou de São Paulo para Florianópolis. E eu falei para ele. Falei, mano, louco, porque chegou um momento lá que eu tava te julgando. Eu tava me comparando contigo, achando, porra, o Guto tá melhor, o Guto não sei o que. E ele, porra, sério, cara? Falei, sério. E ele falou, eu também. Eu também tava, tá melhor que eu lá, olha, você fala não sei o que. E daí, mas a diferença, né? Ele me falou isso aí, eu falei, cara, o que eu fiz? O que eu expliquei, eu respirei, me trouxe pro presente de novo e percebi que o pensamento era uma ilusão. Eu não preciso entrar naquele embate, me envolver com aquele pensamento. Se fosse um pensamento genial, eu poderia me envolver. Mas não era um pensamento genial, não ia me levar a ser melhor. Na verdade, o que aquele pensamento ia me deixar fazendo? Vamos pensar. Se eu começo a pensar, meu amigo é melhor que eu, era ali, não sei o quê, e continuo nesse pensamento, ele começa a formar uma teia de aranha, né? Se desenvolver em várias teorias na minha cabeça. E aí quando eu for lá praticar de novo, ao invés de eu conseguir estar presente, eu tô pensando que o meu amigo estava melhor que eu. E eu não tô conseguindo ser tão bom que nem ele. E ele tá me assistindo lá fora. E ele deve estar rindo de mim. Cara, olha como a mente, ela vai criar isso. E aí fudeu geral. Entendeu? E eu falei pra ele até, cara, eu me distanciei. E ele, cara, que doideira, que foda isso. Eu falei, cara, mas tu também pode. Tu tá com essa habilidade aqui agora. Entende? Mas o que tu falou é um poder gigantesco, porque a maioria das pessoas, elas
não tem escolha a não ser seguir aqueles pensamentos. Surge e vai. Daqui a pouco ela tá lá, surge o outro, ela começa a seguir. E muitas pessoas falam, né? Eu tenho dificuldade para conseguir continuar fazendo uma coisa, eu fico indo de uma para outra. É por isso. A pessoa está seguindo os pensamentos. Só que a ferramenta que tu traz, que todo mundo tem, e que é uma coisa que tu levanta a bandeira que eu acho incrível, é de graça, disponível, de fácil acesso. A pessoa pode fazer agora. E só... Pronto. Só isso aqui já nos conectou, né? E essa distância, como tu falou, eu adorei essa analogia, né? Faz... Me botou numa distância entre um pensamento e outro. É só essa distância que a gente precisa para perceber que eu não sou esse pensamento. Esse pensamento tá acontecendo. Tem uma analogia que eu acho muito legal, que eu estava fazendo um curso de meditação que eu fiz, que é como se houvesse passarinhos ao seu redor. De vez em quando algum vai querer pousar no teu ombro. Tu pode afastar. Você não pode evitar que passarinhos voem em cima da tua cabeça. Não tem como evitar. Mas pode evitar que eles pousem na tua cabeça. Então, e eu acredito que essa ferramenta da respiração é isso, sabe? Porque eu já tentei, por exemplo, mantras, né? Tipo assim, eu tava meditando, eu falava, só deixa, let it go, né? Deixa aí, passa, sabe? Eu tentava espantar. Só que às vezes, quanto mais eu tentava espantar o pensamento, parece que mais força eu dava para ele, porque eu focava nele. Sim. Agora, depois que a gente trocou aquela ideia lá, eu comecei a fazer uma coisa diferente. Quando o pensamento começava a vir, e abrir esse espaço. Uma imaginação ajuda. Por exemplo, sempre imaginei, cara, tem essa na memória, não sei porquê, mas eu dava essa respirada e imaginava eu virando a página. Legal. Numa página em branco. Legal, né? Legal. Automático, eu virando a página. Não tinha mais aquele conteúdo, não estava mais na minha frente, né? Sim. E aí que tá, porque, beleza, mas por que eu vou fazer isso? Por que eu vou me distanciar dos pensamentos? Porque quando a gente se associa aos pensamentos e a gente começa a perseguir eles, a gente começa a criar essas ramificações que a gente falou. A gente começa a criar identidades baseadas nesses pensamentos, nessas ramificações, como, por exemplo, tu falou do teu amigo. Tu começa daí a ter inveja dele. E tu começa a achar que ele tá rindo de ti, ou que tu tá bem pior que ele. E aí tu começa a achar, eu não sou tão bom. Ele é melhor que eu não sou bom. Começa a criar essa dualidade de eu não sou bom, ele é bom, eu sou ruim, eu sou pior que todo mundo. E aí começa, eu nem quero mais fazer isso, eu não quero mais pular, porque eu sou muito ruim, todo mundo é melhor que eu. E começa aí. E eu conheço pessoas que acabam se pegando tanto a pensamentos, cara, eles começam a ficar neuróticos, né? É, isso aí que acontece. E a solução tá bem perto, né? Só que tem um grande dilema, cara. Eu não sei se você já percebeu isso aí, mas assim, eu me dei conta. Teve um dia que eu me propus, não vou ficar, tomar um banho, ficar presente no banho. E aí, respirei, senti toda a água e tal, e veio um pensamento. Eu falei, não, sai, vira a página. Tá. E aí, um pouco, respirando, vem mais um pensamento. Eu quero um pensamento melhor já. E deu, volta, vira a página. E dali um pouco veio um pensamento genial. É como se a mente, tu tá evitando os pensamentos. E a mente vai te jogando cada vez uma isca melhor. Cada vez uma isca mais gostosa. Pega, desgraçado. Pega, sabe? E aí eu me dei conta, eu falei, não, passa. E passei o pensamento mais genial. E aí, cara, fiquei numa paz legal, assim, até que veio um pensamento muito genial e eu tive que embarcar nele, sair do banho e fui gravar um vídeo. Sobre isso. Exatamente sobre isso. Porque eu falei, a pessoa precisa entender isso aí. Só vai ter espaço para aquilo que é incrível, se tu deixar espaço para isso, né? Se tu preencher um espaço que tu tem, determinado ali, com qualquer coisa, qualquer pensamento que surgir, tu não abre espaço. É uma coisa que na minha vida eu sempre fiz, sabe? Eu sempre fiz questão de entender que, esse espaço eu quero preencher com algo maravilhoso. Como foi o caso dessa casa que a gente tá aqui agora mesmo. Quando a gente foi se mudar, tinha, sei lá, várias casas, 10 casas para alugar, diferentes e tudo mais. Só que essa aqui não estava disponível para alugar. A dona só queria vender e não queria alugar para nós. Só que a gente visitou e a gente pensou, é essa casa. Se não for essa casa, a gente fica onde a gente tá. Ou até parecer uma casa muito parecida com essa. E a gente gostou de tudo. A gente gostou dos pisos, a gente gostou das janelas, a gente gostou da vista para o mar, a vista para as montanhas, a vista para a natureza, as árvores, o jardim. Então o que a gente fez? A gente descreveu praticamente essa casa para vários corretores. Vários. A gente quer uma casa assim. A gente não falou exatamente na localização, a gente falou exatamente a mesma casa. A gente falou descrições que essa casa tinha. E a gente deixou aberto o espaço. A gente poderia ter alugado outras boas, mas a gente deixou esse espaço aberto. Então, vários corretores começaram a procurar. E eles vinham com casas parecidas.
Mas que assim, não tem esse detalhe, não tem jardim. Esse aqui tem uma piscina muito grande, não tem isso aqui. E a gente, não. Como tava fazendo os pensamentos? Não. Nossa, tá muito boa essa casa. Não, tem que ser daquele jeito lá. Não. E por 4 meses a gente disse não. Olha A gente só. podia ter se mudado para uma casa muito boa. A gente tava num apartamento pequenininho. E daí teve um corretor que falou, olha, tem uma mulher que ela queria vender uma casa, só que como tá muito tempo para vender e eu conheço a irmã dela, a gente conversou com ela, assim, se for uma experimentação que você tem interesse de comprar, ela aluga para vocês. E a gente, me fala que casa é. É uma casa em Cacupé ali, um condomínio bem legal, mas assim, é na descrição que vocês nos deram. E a gente, vamos visitar. A gente entrou no carro, a gente entrou na rua, começou a vir. Daí, que estranho, mesmo o condomínio que a gente usou, aquela casa que a gente adorou. A gente entrou no condomínio seguindo, a gente não sabia que casa era. A gente chegou aqui na frente. E era essa casa. E a dona já falou pra ele, tem um casal que me visitou aqui. Se fosse aquele casal, ia ser mais fácil, né, primeiro lugar. E a gente era o casal. E a casa era essa. Olha só, cara. Mas a gente abriu espaço pra ela. Ou algo assim. Então a gente dizia não. Perfeito. E eu percebo a mesma coisa com os pensamentos. Se a gente não cultiva bons pensamentos, a gente deixa espaço para pensamentos ruins, porque a gente aceita qualquer coisa que vem. Aceita qualquer coisa, né? Só que se a gente respira, não quero isso aqui, não quero isso aqui. Vai sabendo dizer não, né? Vai conseguindo dizer não para os pensamentos. Não é só para negócios que tu tem que aprender a dizer não. E essa habilidade de dizer não para pensamentos, eu tinha muita dificuldade, porque eu me associava, eu era os pensamentos. Então eu começava, tal pessoa falou mal de mim, eu ficava, por que ela falou mal de mim? Eu gosto tanto dela. E aí fica, deve ser porque eu fiz isso. Daí começa a trazer memórias lá, daí começa aquela ramificação que tu falou. Sim. Hoje eu consigo entender. Veio o pensamento? Não, é porque ela tá nesse estado aqui, tá tudo certo. Não. E daí quando vem um pensamento genial que vale a pena eu estar nele, aí beleza, vamos cultivar esse pensamento. Sim, claro. Mas a maioria das pessoas não tem essa liberdade de cultivar bons pensamentos porque elas não têm uma ferramenta de escolha. Elas simplesmente vêm e elas aceitam. Sabe, a respiração eu acho que é um mecanismo ideal. É a ferramenta base, como se fosse assim, sabe? Ela é a ferramenta tecnologia mais básica, mais importante que a gente pode usar. Porque eu gostei muito desse exemplo da casa, cara. Perfeito, porque as pessoas querem se afastar dos pensamentos negativos, mas elas querem se aproximar dos pensamentos bons, né? Pensamentos geniais. Só que tu não vai conseguir os dois ao mesmo tempo. Na minha experiência, a gente tem que aprender a negar os pensamentos bons e os ruins e ficar no espaço. Até que tu abriu esse espaço, tu entendeu como estar nele e tu pode selecionar de verdade, sabe? Porque senão é assim, tipo, pensamento ruim, não, sai, pensamento, Então, tipo, não adianta, porque é a dualidade da vida. É a mesma coisa, eu não quero ser julgado, mas eu tenho o direito de julgar todo mundo. Não vai acontecer, tu vai se sentir julgado porque tu tá julgando. Então, se tu tá só tentando sair dos pensamentos negativos e tá sempre aceitando os positivos, tu tá se sabotando, não vai funcionar. Tu tem que conseguir se distanciar dos dois, por escolha. Aí tu vai entrar num espaço de escolha, mesmo, sabe? E nossa, isso é verdade para muitos conceitos e teorias, assim, mas é muita prática. Eu senti isso na pele. Quando eu comecei, eu sempre não quis ser julgado. Sempre me incomodei muito com o julgamento. Mas eu só me livrei de julgamento quando eu parei de julgar. Falei, E foi louco, porque depois eu voltei a julgar e eu me senti julgado de novo. Sabe? Então... E tu falou de uma coisa que, a mesma coisa do julgamento, se a pessoa não quer ter pensamentos ruins, ela tem que entender que ela tá considerando aquele pensamento ruim. É por isso que ele é ruim. Ela deu poder, né? Ela tá, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Bom, Se tu pensar assim, não, isso é só um pensamento. Não existe mais pensamento ruim. É, muito bom essa. Não existe mais pensamento ruim, porque ele é só mais um pensamento. Agora, o que eu vou fazer com esse pensamento? Eu posso fazer algo produtivo com ele? Vem o pensamento, se a pessoa falar mal de mim, será que de repente eu não fiz alguma coisa pra ela e de repente eu me desculpo? Mas é isso. Não é ruim, não é bom. É mais um pensamento. Ele é o que ele é, né? Ele é o que é. Aceitar as coisas isso é muito importante. Como são. Só é. E eu acredito que aí a meditação ela começa a dar esse poder. No momento que tu vira um observador, que tá de fora, por exemplo, um filme, tu tá olhando o filme. Tu se emociona com o filme, tu se diverte, tu seleciona os lados, mas tu entende que aquilo ali não é tu. Tu consegue se desassociar.
Então não existe mais um julgamento tão grande, sabe? Agora, a mesma coisa dos pensamentos. No momento que a gente consegue se distanciar dos pensamentos, não existe mais aquele julgamento, entende que surgiu. É. O que eu vou fazer com isso aqui? Não tenho o que fazer com ele. Cara, isso aí é muito chave que eu tô falando, porque a pessoa talvez nem consiga se distanciar do pensamento porque ela deu poder dele para ele. No momento em que tu classifica ele, tu deu poder para ele. Ele tem poder sobre ti. Bom pensamento, ruim pensamento. Ele vai ter poder sobre ti. E quando a gente considera, né, bom, mal, como é que a gente está avaliando isso? A gente está avaliando baseado nos nossos traumas, nossas crenças, nossas identidades. Exatamente. E quem disse que essas crenças, essas identidades são verdades ou são boas? Sabe, vão fazer bem para ti, para onde tu quer ir. Sabe, por exemplo, na minha jornada, eu acredito que na tua também, a gente teve que matar algumas versões nossas no caminho, porque elas não serviriam. Assim como essas versões nossas que estão aqui, possivelmente não são as próximas versões que vão estar talvez daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, porque elas não vão nos levar até onde a gente vai encontrar o próximo passo para ir. Então a gente vai ter que se matar de novo, matar versões nossas, matar identidades. E quando... Desconstruir. E é aqui está o ponto, eu acredito, sabe? As pessoas que querem viver mais no presente, estar mais conectadas, sabe? Entender. Primeira coisa, respirar, né? E abrir esse espaço para entender que você não é isso aqui. E isso aqui que você está achando que é você é apenas uma projeção baseada nas histórias que você se conta. Acho que essa talvez seja uma dificuldade muito do ser humano, assim, que a gente não aprendeu, né? Ninguém nos ensinou, nos pais, professores. Mas se a gente pensa um pouquinho, isso torna meio lógico, né? Tipo, quando a gente era criança, a gente passou por certas experiências e dentro dessa experiência, a partir da nossa dor ou do nosso prazer, ou qualquer sentimento que tu sentiu, tu criou uma narrativa em cima daquilo. Não só da situação, por exemplo, digamos que um professor mandou tu ficar quieto, porque tu estava falando demais e toda a turma riu de ti. Pronto, situação, fato, aconteceu, é isso. O que tu sentiu? Qual foi a história que tu contou sobre o momento? E o mais importante, quem tu se considerou naquele momento? Então, qual a identidade que tu começou a cultivar ali dizendo, nossa, eu sou um idiota mesmo. Acho que eu não vou perguntar nunca mais. Pra ninguém rir de mim nunca mais. Tem que ficar quieto. Daí meu pai também manda ficar quieto em casa. Não me deu muitos ouvidos, né? E começa e tu já cria essa identidade, mano, a partir de uma interpretação que a tua criança fez. Agora, a pergunta. Aquela criança, será que ela tinha informação? Será que ela tinha conhecimento? Será que ela tinha esse discernimento todo para ditar o resto da sua vida? O resto da vida. Porque é isso que está acontecendo. Aquela memória está lá e ela está fixa até que tu mude. Então, trata de assumir essa responsa aí, quem está nos ouvindo, para você ir atrás de mudar isso. E aqui a gente tem um cara que tem a solução. Pra gente já ir pra conclusão aqui, Felipe, tu tem um trabalho muito legal e que envolve exatamente isso, né? Através da respiração, através da meditação, através da hipnoterapia, conseguir trabalhar essas crenças, como tu falou, que acontecimentos que a gente colocou um significado e aquele significado a gente leva pro resto da vida porque a gente vai reafirmando ele e aquilo vai limitando a nossa vida. Eu sou uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa que não tem capacidade de fazer isso. Eu sou uma pessoa que não consegue fazer isso. Todos os limites que a gente se impôs através de um significado que a gente colocou quando a gente era uma criança. A gente acredita, né? A gente acredita naquilo porque quando a gente era criança a gente nem tinha, como tu falou, a gente nem tinha informação suficiente sobre aquilo. A gente acreditou que era aquilo. E aquilo foi reforçado ao longo da nossa vida inteira. E aquilo nos limita, às vezes, de ter condições financeiras, de ter prosperidade, de ter relacionamentos, de crescer na vida, de alcançar aquilo que a gente deseja. Tudo simplesmente porque em um dia, em um acontecimento, a gente colocou um significado. E ao longo da vida a gente foi reforçando esse significado. Perfeito. E tem um trabalho muito bacana que tu faz, que é através da hipnoterapia, com respirações. Explica um pouquinho pra gente como é que é isso. É uma respiroterapia. Respiroterapia é um nome aí que tem surgido. Só que pensar assim, o teu subconsciente ele tem todas as memórias. No teu consciente tu só tem as mais recentes. As mais importantes para tua sobrevivência no momento. Então, só que tu não tem acesso ao subconsciente, esse é o problema. Tu tem uma barreira lógica, uma barreira cética, uma barreira que tá sempre pensando, analisando, se faz sentido, se não faz sentido, tudo mais, não sei o que. Então,
a gente precisa conseguir ir lá no subconsciente para você desbloquear isso. Lembrar qual foi realmente a memória, qual foi o trauma ali que chama, né? Então tem uma sabedoria nesse trauma, só que tu tem que realmente conseguir encontrar ele. E a chave para encontrar ele é a emoção. Então todos nós temos diversas emoções instaladas na gente, só que concorda que a última vez que você sentiu raiva não foi a primeira vez que você sentiu raiva. Então a raiva, que é um sentimento, é uma vibração dentro do corpo humano e uma bioquímica dentro do corpo humano, ela tem um gatilho a partir da primeira raiva que a gente sentiu. Então, é esse o meu trabalho. O meu trabalho é fazer com que a pessoa consiga se colocar num estado através da respiração primeiro, depois de uma meditação guiada muito diferente. Muitas vezes ela é física, né, na tensão do corpo. E aí depois esse trabalho de hipnoterapia para você fazer uma regressão e conseguir acessar aquela primeira memória de raiva, por exemplo, ou de ciúmes, ou de deprê, ou de rejeição, ou de humilhação, ou de traição, de vergonha. Aí tu acessa aquela primeira e é como se tu, imagina que se tu vai numa terapia tradicional, tu acumulou um monte de coisa na tua xícara. Vai tirando as camadinhas. Tu vai botando camadas durante a tua vida a partir da primeira camada na xícara foi adicionando só, né? Então, vai tentando tirar por cima as camadas. Nesse trabalho que eu entendi, eu desbloqueio por baixo, faço um furo por baixo e toda a merda cai, né? Então, não é algo que eu inventei, eu só uni diferentes práticas porque eu vi assim, hipnoterapia foi um dos melhores treinamentos que eu fiz na minha vida. Eu também mas não envolvia nada de respiração. Falei, não, como assim, velho? Alguma coisa tá errada aí. Como é que tu vai fazer um trabalho desse se tu não vai envolver a respiração? Tudo bem que os caras queriam estar mais simples possível, mas só facilita. Sim, facilita demais. Só facilita. Agora pensando, porque eu fiz 2 cursos de hipnose também, de hipnoterapia. E aí a gente começa com aquela meditação, a guiação do... Como é que é o nome do... David Hellman, né? David Hellman. David Hellman. A gente começa com aquela... Uhum. E eu comecei a pensar, nossa, mas se eu tivesse a inspiração antes, para conectar, porque quando começa o David Hellman, tinha pessoas que eu já sabia, essa pessoa eu vou conseguir meditar. E o que eu... Agora pensando, ela estava presente. Então ela conseguia entrar. Agora tinha pessoas que sentavam e já estavam inquietas. E a respiração te bota no momento presente. Exato. Então começar com a respiração é perfeito. Exatamente. Então eu já boto essa pessoa assim dessa forma. Aí eu peguei umas meditações com alguns dos meus mestres também, tipo essa de tensionar, tensiona e relaxa, tensiona e relaxa, tensiona e relaxa. É uma espécie de meditação. Só que também te induz a tu relaxar e querer fazer o processo, entendeu? Então é mais fácil de driblar a mente lógica. É isso que a gente tem que aprender a fazer. Só que exige coragem. Não é para qualquer um. É para aquelas pessoas que são os improváveis. Aquelas pessoas que querem acabar com o bloqueio. Querem acabar com o padrão, né? A família inteira tem aquele padrão de escassez, por exemplo, de ciúmes ou de traição na família. Na minha própria família existia isso, sabe? Do meu avô. E, cara, quebrei, vou quebrar, não interessa, eu não vou ser mais aquele cara, eu fiz de tudo para quebrar isso. Sim. E eu vou ter que olhar para o meu passado, eu vou ter que olhar para aquela criança, para aquele adolescente que eu fui, quais interpretações eu fiz ali, porque chegou um dia em que eu li um dos maiores estudiosos de autoestima do mundo, Nathaniel Brennan, e ele escrevia assim, é impossível você ter uma autoestima completa e saudável se você não perdoou o seu adolescente, sua criança, porque ela está dentro de você, não existe aquelas memórias. Eu falei, meu Deus, eu odiava ser o adolescente que eu era, tá ligado? Num certo ponto da minha vida. E, cara, aquilo fez muito sentido, sabe? E como é que funciona isso? Porque, assim, digamos que são pessoas que, às vezes, nunca meditaram e tudo mais. O funcionamento eu entendi. Tu trabalha com a respiração, meditações e aí hipnose clínica, que é incrível, assim, como tu falou, né? Não desmerecendo outros tipos de terapias e tudo mais, mas o que eu vi na hipnose lá, presencialmente, era traumas de pessoas que, por exemplo, tinha uma mulher lá que ela não conseguia dirigir. Ela morria de medo de dirigir, porque ela nem sabia por quê, mas ela morria de medo de dirigir. E ela descobriu uma vez que foi quando ela era criança, o pai dela deixou ela pegar a direção, que nem às vezes os pais fazem, né? Botam no colo, deixa a criança pegar a direção.
E deu alguma coisa assim que o pai dela gritou e ficou com medo, e ela ficou com medo, e ela ficou com medo de estar na direção pro resto da vida dela. E ali, na hipnose, ela conseguiu ter acesso a essa memória que conscientemente ela nunca teria acesso. Acessou o subconsciente, ressignificou isso, que não foi nada a ver com ela, foi um susto que o pai dela teve em relação ao trânsito, que o pai dela ama ela, que ele apoia ela. Claro. No outro dia, ela foi dirigindo com o marido dela do lado pra ele dar uma assistência e tal, e ela conseguiu ir, sabe? Depois que ela passou por esse processo. Então, Incrível, mano. É muito rápido, né? foi assim, ó. Então é uma coisa realmente incrível e imagina, né, para quem tá ouvindo, poder quebrar essas crenças limitantes, tipo, pum, assim, sabe? Então, eu vi uma depressão de 10 anos sendo curada em uma sessão. Entende? Porque é só a memória, né? A memória tá te mantendo protegido. Não é mal, não é por mal que ela não conseguia dirigir. É porque era a proteção do subconsciente dela, né? Então, o que eu posso dizer, assim? A pessoa que não aguenta mais, velho. Tu tem que não aguentar mais, entendeu? Eu quero passar, quero fazer. Eu quero ser minha melhor versão. Eu quero poder explorar o potencial que eu tenho como ser humano sem esses bloqueios, sem toda essa carga, todos esses traumas, né? Coisas do meu passado que eu lembro. Então, é isso, tem que querer passar, tem que ter essa coragem, sabe? E é simples, tu não precisa nunca ter meditado na tua vida, não precisa saber respirar, tu já sabe. Sabe? Tu não precisa saber nada, simplesmente tu conseguir ali naquele momento se permitir. Porque segundo Harvard, toda hipnose é uma auto-hipnose. Então é a pessoa que faz. Ela sai a hora que ela quiser, ela abre o olho a hora que ela quiser, ela pode fazer tudo que ela quiser. Mas eu acredito que as pessoas merecem ser livres dos traumas delas. Eu acredito que o maior potencial do ser humano mora no presente, mas a pessoa não consegue ficar no presente por conta dos traumas do passado que ficam bloqueando ela. Então eu acredito que as pessoas merecem passar por um processo simples, rápido, que possam libertar elas para viver uma vida mais abundante, sabe? uma vida lendária. Uma vida lendária, muito bom. Show de bola, obrigado, Felipe. Show de bola. Para quem quiser, então, ter uma vida mais presente, mais conectada, se livrar dos traumas e tiver essa coragem, eu aconselho não só a seguir o Felipe, mas também a entrar nos treinamentos dele. Eu participei de um treinamento recentemente, foi sensacional, foi maravilhoso poder participar dessa experiência. E tenho certeza aí que você vai conseguir ajudar muitas pessoas aí nessa jornada. Valeu, irmão. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Valeu, rapaziada. Até mais.